Ana Laura e hoje nós viemos apresentar o podcast. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial nesse primeiro episódio do nosso podcast. Pode se apresentar. Olá, eu sou Gislaine, sou professora de língua portuguesa e literatura há 38 anos e atualmente eu sou a secretária municipal de Educação e Cultura de Ouro Oeste. Mas por que você escolheu essa formação? Desde muito jovem eu sempre gostei muito de ler e escrever. Então eu comecei a minha formação com o curso de letras. Depois de letras eu fiz pós-graduação em literatura. Já escrevi um livro, mas eu não publiquei. E fiquei atuando tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Gi, você poderia falar pra gente qual que é a função de uma secretária de educação, o que ela faz, coisa assim? Como secretária de educação, eu trabalho muito a parte técnica. Então, como eu havia dito, são 7 escolas em Ouro Oeste. Então, essa parte de cuidar das escolas, tanto desde a infraestrutura, desde materiais pedagógicos, materiais didáticos, né? Compra de tudo que precisar dentro da secretaria, tudo isso passa pelas minhas mãos, são demandas que eu tenho que fazer. Então é a parte bastante técnica, por isso que de início houve esse estranhamento, né? Porque foram 3 décadas dentro da sala de aula. Mas agora no final dessa gestão a gente já vai acostumando, aprendendo. Como alguém que já teve aula com a senhora durante 3 anos, eu queria saber, com esse tanto de formação, dá pra perceber que a senhora é muito inteligente, se você já escreveu a literatura de cordel, poderia falar como que é a estrutura, a importância para a sociedade, como foi sua experiência, se você já tiver escrito, e se há alguma crítica. A literatura de cordel, ela é de origem desde o século XII. Ela veio de Portugal para cá. E quando há o achamento aí do Brasil, né, no século XVIII, chega a literatura de cordel. Mas só na década de 60, no século XX, é que a literatura de cordel, com Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, que ela foi assumindo um papel mais importante dentro da nossa sociedade. E os principais cordelistas, eles estão na região Nordeste. Quando nós pegamos Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, entre outros tantos estados nordestinos, que nós temos bastante difusão da literatura de cordel. A literatura de cordel são poemas, né? Poemas curtos, rimados, que podem ser poemas tanto humorísticos quanto críticos. Há crítica sim na literatura de cordel. Crítica à sociedade, crítica às pessoas, crítica ao governo, né? Então há essa crítica sim. Para a sociedade é muito importante, porque tudo que você leva em consideração, leitura, escrita, isso desenvolve a capacidade intelectual de todo ser humano. Então o cordel é uma manifestação popular bastante importante para a nossa sociedade. Já escrevi alguns cordéis, escrevo bem, mas não sei cantar. Eu sou só a compositora do cordel, mas a cantora não. E a senhora publicou esses cordéis? Não publiquei, eles ficaram manuscritos ainda, né? Na época que a gente fazia tudo à mão. Estão lá numa pastinha minha esses cordéis. Mas por que nunca você quis publicar? Então, eu acho que foi falta de atitude mesmo. Porque eu tenho um livro escrito que chama Meu Filho, Minha Vida. Tenho muitas poesias escritas e tenho cordéis também. Eu acho que foi uma acomodação minha por nunca ter publicado nenhum cordel, nunca ter dado para ninguém para cantar esse cordel, né? Para ser o trovador, porque surge lá na Idade Média com os trovadores, né? Trovadores é quem fazia essas poesias cantadas ao som de instrumentos musicais, que é a característica do cordel. E por ser cordel, porque ficavam realmente até hoje, se a gente for ao Nordeste,
elas estão amarradas, né, com prendedores em cordinhas, os folhetos dos cordéis, né? Então daí o nome de cordel, né? Não, então, é porque aqui na nossa região não é muito comum Não. o cordel. Tanto é que eu e a Ana, a gente só foi descobrir o cordel por meio da Semana Paulo Freire na escola. Antes disso, a gente nunca nem tinha ouvido falar. Conhecer fisicamente, né? Primeira vez que a gente viu foi quando a gente escreveu, não foi? Eu até já tinha estudado, mas visto assim na mão, né? escrito nunca. E assim, uma outra característica do cordel é a xilogravura, né? Sempre tem aqueles desenhos em formatos de xilogravuras. Então, é muito interessante o cordel, é um enriquecimento cultural muito grande, né? Apesar de ser uma expressão popular, a linguagem popular, mas é uma expressão muito grande, como eu disse, principalmente na região Nordeste. E a senhora citou Ariano Suassuna, Guimarães Rosa. E assim, como uma mulher que já escreveu cordéis, você acha que há uma invisibilidade feminina dentro dos escritores de cordel? Sim, com certeza. Porque quando a gente fala século XII, depois vem para o Brasil no século XVIII. Aí quando chega lá na década de 60 que houve uma expansão dos cordéis no Brasil, a mulher ainda era invisível, né? Então quando eu falo sobre o perfil feminino dentro dos cordéis, a gente vai perceber, se a gente for pesquisar, a gente quase não acha cordelista feminina. E quando cita-se, os homens citam, a mulher ela é colocada nos cordéis como a esposa, a empregada, a submissa mesmo. Sim. Mas hoje nós estamos em pleno século XXI, nós não temos esse patriarcalismo herdado de Portugal, né? Lá do século XX, a mulher hoje já tem o seu espaço, mas você pode procurar que no cordel não. Então ainda há essa invisibilidade. Teria alguma escritora conhecida mais de cordel? Olha, eu não pesquisei sobre isso, né? Que eu tenha lido, não. Que eu tenha lido, eu sempre leio cordéis masculinos, de escritores masculinos mesmo. Mas expressões femininas podem estar surgindo agora no Nordeste, né? Há esse déficit aí, eu acredito, por conta da própria... do sistema nosso, né? Talvez assim, do machismo, que há no Brasil ainda. Como que uma mulher vai cantar cordel, né? Então ainda prevalece o masculino mesmo. E você acha que poderia ser feito alguma coisa, às vezes por iniciativa do governo, para melhorar essa situação? Até mesmo na Secretaria da Educação. Como eu disse lá na secretaria, eu tenho só de 1º a 5º ano, né? São as crianças pequenas. Como eu sou professora de português, eu exijo muitos projetos de leitura. E um dos projetos é cordel. As crianças dos 4º anos fazem cordel, né? Até hoje eu recebi que vai ter a semana, né? O governo colocou uma lei, como tendo a semana que vai ter que trabalhar questões femininas. Eu não me recordo, eu li a lei, mas agora... Então eu acho que seria uma maneira de falar essa semana, ela será em setembro, a partir de setembro do ano que vem. E eu acredito que a partir disso daí dê pra gente já destacar um pouquinho a presença feminina dentro do cordel. E a senhora teria algum incentivo para as mulheres que pensam em começar a ser cordelista? Eu acho que o incentivo seria partir das próprias mulheres, elas se posicionarem frente a isso, porque hoje a gente está ganhando vez e voz, e depois a gente cobrar frente às instituições, frente à cultura do nosso país, cobrar, né, dos governantes aí, para a mulher ter seu espaço também dentro do cordel, né? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada, professora Gislaine. Eu que agradeço pelo convite. Ter vindo. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, que foi bem difícil você vir. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Tchau. Tchau. Até o próximo, pessoal.